Oi, meu nome é Ruth e hoje eu vou falar sobre o filme A Voz Suprema do Blues. Então, se você quer saber um pouco mais sobre ele, é só assistir o vídeo. O filme se passa nos anos 1920, na cidade de Chicago, e conta a história da Ma Rainey, na tradução brasileira é a mãe do blues, que é uma cantora famosa de blues e ela tá tentando gravar o álbum novo dela ali no estúdio, mas acaba acontecendo vários problemas, várias desavenças entre a banda dela e também com os donos da gravadora, os produtores. E o filme, na verdade, é uma grande sequência de discussões, de diálogos, também tem bastante monólogo, mas não é nem um pouco entediante, pelo contrário, o filme é bastante agitado, assim, porque os diálogos são bem intensos, então é um filme bastante interessante. E apesar desse filme ter uma personagem que realmente existiu, que a Ma Rainey é uma cantora que realmente existiu, mas a história dele não é baseada em fatos reais, aquilo nunca aconteceu, as coisas que aconteceram ali no estúdio não são reais, apesar da Ma Rainey realmente ter existido. E o filme é protagonizado pela Viola Davis, que faz a personagem da Ma Rainey, que é essa cantora famosa de blues, mas quem realmente rouba a cena acaba sendo o Chadwick Boseman, que é o personagem Liv, que é quem realmente se destaca durante o filme, é o personagem que faz ali a trama acontecer, que causa as intrigas que acontecem durante o filme. Vale dizer também que esse foi o último filme que ele fez. Na verdade, o filme foi até lançado depois que ele já tinha falecido. Então esse é o último filme que o Chadwick gravou. O filme ele toca bastante nessa questão da exploração do povo negro. Ele fala muito sobre racismo, mas não apenas nesses anos de 1920 em que a história se passa, mas ele faz com que a gente pense nesses acontecimentos além daquela época e trazer isso para os dias de hoje. Então, se você se interessou por esse filme e quer saber um pouco mais sobre ele, mas sem spoiler, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver se realmente esse é o filme que você está procurando, se ele é muito rápido, muito lento, se dá para todo mundo assistir. É só clicar aqui no link da descrição para você saber disso sem spoiler nenhum. E se você não tem problema com spoiler, é só continuar assistindo o vídeo que eu vou fazer agora uma análise completa sobre o filme. Bem, um elemento muito importante do filme tá dentro do figurino, que realmente ficou muito bonito o figurino do filme, realmente remete a gente a essa época dos anos 20, mas o elemento do figurino que realmente chama a atenção no filme e que é a partir dele onde a história começa a se desenvolver são sapatos que o Liv compra, que desde o início do filme ele já coloca o sapato assim bastante em evidência, porque realmente é algo muito importante para ele e algo também muito importante para o filme. Aqueles sapatos ele carrega um simbolismo muito importante na história do personagem e na história do filme, porque eles são como se fosse a representação do status da vida que o Liv gostaria de ter. O Liv ele é um cara muito ambicioso e isso o filme deixa claro desde o início. Então aquele sapato para ele representa esse sonho dele de crescer na vida e de subir de nível, digamos assim. E é justamente por isso que o fato do Toledo ter pisado no sapato dele lá no final do filme é algo que mexe tanto com ele. Porque o Liv, quando compra esses sapatos, parece que tudo começa a dar certo na vida dele, né? Ele conseguiu o sapato que ele queria, ele tá prestes a conseguir um contrato que ele tanto quer, de fazer as suas próprias composições, cantar, ter a sua própria banda, não ficar dependendo da Ma. Ele consegue a garota que ele queria, então parece que finalmente tudo tá dando certo na vida dele. E de repente, esses sonhos dele começam a desmoronar todos de uma vez só. Ele é mandado embora da banda da Ma, a menina que ele gosta não pode ligar mais pra ele, e ele também acaba sendo desprezado pelo cara lá da gravadora. Ele fala que as músicas do Liv não são tão boas, que as composições dele não valem tanto, e acaba oferecendo pra ele um valor muito baixo pelas músicas dele e não deixa com que ele grave as músicas, simplesmente componha. E o Liv ele fica muito chateado com isso, até tem um momento em que ele dá a entender que ele vai atrás do cara da gravadora
E como a gente já percebeu que o Liv, ele é um cara muito intenso, né? Teve uma briga dele antes no filme, em que a gente consegue perceber que ele é muito impulsivo, muito explosivo. Então a gente pensa naquele momento em que ele vai atrás do cara e vai bater no cara, fazer alguma coisa. Mas ele desiste de fazer isso e volta lá para a salinha onde eles estavam ensaiando. Dá para perceber que ele tá com muita raiva de tudo que aconteceu, porque ele acabou de ver todo o sonho dele, tudo aquilo que ele estava planejando ir por água abaixo. E quando o pessoal volta para a sala e o Toledo acidentalmente acaba pisando no sapato dele, aquilo representa muito para ele, porque é como se tudo que restasse do ego dele, da honra dele, fosse simplesmente esses sapatos. Porque, como eu falei, o sapato ele representa uma parte do sonho do Liv. E todas as outras partes do sonho dele ele tinha acabado de perder. Tudo de uma vez só. Então era como se aquele sapato fosse a última coisa que ainda restasse desse sonho dele, da honra dele. E quando o Toledo pisa no sapato dele, aquilo fere muito ele. E ele fica muito chateado. E às vezes a gente até se pergunta, né, mas por que o Liv ele deixou de ir atrás do cara da gravadora, que realmente era um cara que tinha humilhado ele, e acabou ferindo o Toledo, que não tinha nada a ver com a história, né? Ele acabou pisando no sapato dele só por acidente, ele não tinha intenção de ferir, de fazer nada do tipo. Porque ele sabia, ele tinha consciência de que o sistema ia punir ele por fazer isso. Mas se é ele ferindo outro cara negro, o sistema não ia fazer nada, porque a morte desse cara não era importante. Então ele acaba direcionando a raiva dele, mas simplesmente porque o outro cara era branco e o Toledo era negro, ele sabe que ele não vai ser punido por fazer isso. E a gente percebe que no final, né, ele não tinha realmente a intenção de matar o Toledo assim, ele não queria que ele morresse. E quando o Toledo morre, é uma coisa que acontece tão rápido assim, a gente fica até chocado quando assiste o filme, né, tipo, o cara vai morrer mesmo. Porque o Toledo é aquele personagem legal que todo mundo acaba se afeiçoando a ele, né, ele é um cara de boa, assim, simpático, todo mundo gosta dele durante o filme. E até o próprio Liv simpatiza um pouco com ele, pelo menos a gente percebe um pouco essa relação durante o filme. A gente fica chocado com o que aconteceu, porque o final do filme não é um final feliz, né? O filme ele não acaba bem. Mas, na verdade, por que esse filme teria que acabar bem? Né? Sendo que, como eu falei no início, ele não é um filme que fala apenas sobre a época em que ele se passa, lá nos anos 20. Ele é um filme que trata de um assunto que a gente consegue ver nos dias de hoje. Então a verdade é que não tinha razão para esse filme acabar bem, sendo que o assunto que ele trata ainda é um assunto que fere muitas pessoas. Então ainda é um assunto que não termina bem. Então não faria sentido o filme ter um final feliz, sendo que o assunto do qual ele trata ainda não foi resolvido. E o tema do filme é justamente essa exploração do trabalho das pessoas negras, que apesar do filme se passar ali nos anos 20, uma época em que não existia mais escravidão, mas mesmo depois disso, os negros continuaram sendo explorados de outras formas que foram legitimadas e que são aparentemente inocentes, aparentemente boas, mas que no final das contas eles continuaram sendo explorados sim, e quem saía lucrando com tudo isso eram os brancos. Tanto é que no final do filme, a música que o Liv compôs, que ele canta ali quando ele vai apresentar a música pro cara da gravadora, essa música é cantada por uma outra banda toda de homens brancos. E eles estão ali gravando a música felizes, sem nenhum peso na consciência, apenas lucrando com o trabalho de um cara que ele nunca vai ganhar os créditos pelo que ele fez. E a própria Má, ela fala isso num diálogo dela, ela deixa muito claro que tudo que ela faz é para exigir respeito, porque ela sabe que ela só tá ali para ser explorada. Apesar dela ser o carro-chefe daquela gravadora, ela é a cantora de mais sucesso, ela é o artista que mais rende para eles, ainda assim ela é sempre destratada. E às vezes a gente acha a Má meio chata, né? Tipo, ela fica insistindo em coisas que parecem supérfluas, tipo, pra que aquele escândalo todo por causa de uma Coca-Cola? Pra que aquele escândalo todo por causa de querer colocar o menino pra falar?
E às vezes a Ma parece ser um pouco chata, insistente, mas ela só faz isso porque ela sabe que se ela não exigir respeito, ninguém vai dar. E a nossa impressão é achar que ela é a chata da história, quando na verdade ela é mais uma vítima da história e os chatos são os caras da gravadora que realmente não valorizam a pessoa que ela é, não valorizam a Ma em si, né? Eles só dão valor pro que ela pode dar de lucro para eles, mas a pessoa dela eles não respeitam. E outro elemento que é muito interessante no filme também é aquela porta que o Liv fica o tempo inteiro tentando abrir. Inicialmente parece que aquela porta não tem nada a ver com a história, que até a cena que ele finalmente consegue abrir a porta é um negócio assim meio desconexo da história do filme, mas na verdade ela tem um significado muito importante ali. E no momento em que ele finalmente consegue abrir, ele dá de cara com um muro e ele entra, né, naquela salinha que é toda cercada, não tem janela nenhuma e a única visão pra fora que ela tem é o teto, porque ela não tem teto, na verdade, vai direto pro céu, assim, mas é um muro muito alto, então ele só vê o céu e não vê mais nada além disso. E isso carrega um significado muito importante no filme, porque é como se aquela porta fosse as limitações, as restrições sociais de que os negros têm que viver todo dia e que, por mais que eles insistam em derrubar essas barreiras, quando eles finalmente parece que conseguem, eles se dão de cara com o muro, porque por mais que eles tentassem, no final das contas as coisas continuam sempre do mesmo jeito. É como se o filme mostrasse pra gente que por mais que ele insista, ele nunca vai conseguir. Que o máximo que ele consegue é vislumbrar o sonho dele, é olhar pra cima e ver o lugar onde ele quer chegar, mas ele nunca vai conseguir realmente chegar lá. E é como se o Liv ele não tivesse essa consciência de que, como o Toledo falou, né, no monólogo dele sobre o negro ser a sobra, é como se o Liv ele não tivesse a consciência de que ele é essa sobra. E é interessante que no próprio monólogo do Toledo, ele fala, o negro é a sobra e ele precisa tomar uma atitude diante disso, mas a primeira coisa é que ele tem que saber, ter consciência de que ele é a sobra. Como se o Liv ele continuasse tentando, insistindo em algo que os outros já sabem que ele não vai conseguir simplesmente porque ele é negro. E aquele monólogo do Toledo é extremamente interessante. E é legal que enquanto ele tá falando, aparecem as cenas de algumas pessoas, assim, paradas, olhando pro horizonte e tal. E na verdade ele tá falando aquilo pro público, ele tá falando aquilo pra gente. Da mesma forma como aquelas histórias que são contadas no filme. E às vezes a gente fica até meio assim, mas por que ele tá contando a história desse cara? Sendo que esse cara ele não aparece, esse cara não era amigo deles, não era parente, não tem nenhuma relação com a história do filme. Porque na verdade o filme não é sobre os personagens, mas é sobre realmente a história de um povo inteiro. Por isso que ele conta sobre pessoas que não fazem parte do filme, porque o filme ele quer ir muito além dele mesmo. A verdade é que eu nem sou a pessoa mais apropriada para falar sobre esse assunto, nem é meu lugar de fala. Então se você gostou do vídeo, curte aqui, se inscreve e não deixa de assistir esse filme, é um filme realmente muito relevante e muito importante pra gente pensar sobre o que ele tá falando. E presta atenção mesmo nos detalhes desse filme, se teve alguma coisa que eu deixei passar, deixa aqui nos comentários. E também se eu falei alguma coisa errada, como eu disse, não é o meu local de fala, então se eu falei alguma besteira, me corrijam. Mas não deixem de prestar atenção no que esse filme diz, porque é algo que aconteceu e ainda acontece. Por hoje é isso, até a próxima.